Estamos de volta com o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor. Sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. O nosso programa está numa sequência muito especial que é batendo um papo com os deputados estaduais do Piauí. Por que nós estamos fazendo isso? Primeiro porque nós queremos apresentar os deputados sob um outro prisma, sob uma outra entrevista, uma entrevista em que as ideias mais íntimas de cada um deles possam sobressair e que vocês possam conhecer o ser humano atrás do político. E segundo, porque nós estamos colaborando com toda a discussão que a campanha da fraternidade, da CNBB, comandada aí pela Igreja Católica, trouxe esse ano, que é o Vim para Servir. E essa ideia de vir para servir, a discussão entre igreja e Estado e principalmente a discussão da questão da reforma política, dos representantes que nós temos. Então você que acompanha o nosso programa, você vai poder, nesses meses, acompanhar cada deputado. E nessa semana você viu aí na nossa introdução todo o perfil do doutor Pessoa, ele que foi por muitos anos vereador de Teresina, hoje é deputado estadual pelo PSD, Partido Socialista e Democrático, e ele vai conversar um pouco com a gente a respeito da sua história. Doutor Pessoa, muito obrigado pela oportunidade de conversar com o senhor. Eu que agradeço o novo jornalista de ter essa tarde me entrevistando e a TV Assembleia que tem me recebido tão bem nas entrevistas, no relacionamento. Eu estou muito satisfeito. Doutor Pessoa, nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouco da sua vida. Quem é o doutor Pessoa? O doutor Pessoa nasceu aonde? Quem eram os seus pais? Qual é o seu contexto histórico que faz surgir o ser humano, doutor Pessoa? Olha, eu nasci na região, no interior de Água Branca. Ali, na realidade, hoje são 4 cidades pequenas. Olho d'Água, Barro Duro, Água Branca e Lagoinha. No meio dessas 4, no interior dessas 4 cidades, foi aonde eu nasci. Eu nasci, sou filho de agricultores, que já faleceram há muito tempo. 7 irmãos, 7 comigo. Somos 6 e 7 comigo. Família que lutava no dia a dia para a sobrevivência. Infelizmente, até hoje não tem escola na localidade onde eu nasci. Já tem nessas cidades periféricas, que é 3 quilômetros, 5 quilômetros. Na época, a Água Branca só tinha escola que eu não tive oportunidade. Meus irmãos mais velhos, eu sou o mais novo da família, eles não tiveram oportunidade de estudar. São semi-alfabetizados. Uma vez já disse, foi os filhos que disseram, mas não chama o papai ou a mamãe de analfabeto. Não estou não, é a história, a história. E eu, quando já rapazinho, por um motivo até engraçado, jornalista, que eu trabalhando que a gente ir para uma festividade, era uma vez por ano, e acompanhado de pessoas adultas, família, os pais, o vizinho, os irmãos mais velhos. Eu fui para uma festividade na cidade de Agricolândia, lá, mas era para voltar cedo. Chegando no dia 8 de dezembro, chegando lá na cidade, lógico, gente, rapazinha, aquela coisa, começando dando uma olhada, e tinha uma mocinha que Deus tenha ela num bom lugar, que ela já faleceu, e eu me engraçava por essa mocinha, esqueci neste momento o nome. E meu irmão paquerava também uma outra mocinha. Acontece que eu estou indo Baixão do Ribeiro, já aqui de Monsenhor Gil, passou no exame de admissão ao ginásio, naquela época já existia isso, hoje ensino fundamental, e o pai deu uma bicicleta de presente. Acontece que todas as mocinhas daquela época ficaram voltados seus olhos para o Toinho do Baixão do Ribeiro. Ele passava, dava inveja, a bicicleta novinha, fazia aquele barulhinho na catraca, voltava o pedal e as moças, inclusive minha paquerinha. Aí eu fiz o seguinte raciocínio, ou é porque é mais bonito do que eu, ele não era. Ou é porque está estudando, ou é porque ganhou a bicicleta e, consequentemente, ganhou a bicicleta. Aí eu fui para casa, triste, chorei. Uma cunhada minha, Francisca, quando me viu, disse, e aí você está voltando
A menina foi, eu disse, mas é por ela mesmo e por algum outro motivo é que eu estou voltando. Fiquei triste, cheguei em casa e disse, o que eu faço para começar a estudar? Isso eu tinha 14 para 15 anos, analfabeto. Aí naquele mesmo ano, no dia 4 de outubro, dia de São Francisco, não é meu padroeiro é São José, eu sou José Pessoa Leal, doutor Zezinho, lá da região do Médio Parnaíba. Eu disse, eu vou estudar. E comecei a pensar em alguma economia. Elielson, rapaz, para fazer economia, os pais rígidos, etc., pensando em vir embora para Teresina, a gente trabalhava de agricultura, fazia aqueles paiol, aqueles montes de arroz na roça, que não tinha naquela época, não tinha ladrão para roubar o arroz, porque todo mundo trabalhava, produzia do campo. Hoje a dificuldade é enorme, só quem tem condições maiores é que... Mas se deixar na roça, carregam. Aí o resto daquele que ficava entranhado na terra, ou algum capucho de algodão, que depois que o pai disse, não, pronto, o que aparecer aí é de vocês, é que a gente botava um trocadinho no bolso. E em sendo assim, eu comecei a juntar algumas coisinhas. Quando foi no dia 4 de outubro de 1963, eu vim embora aqui para Teresina. Morar em casa de família, em casa de pessoas conhecidas como coronel. O senhor tem quantos anos nesse momento que o senhor vem para Teresina? 15 anos. Analfabeto. Analfabeto. Aí eu vim morar também na casa de parente, aqui até mais parente, mais próximo da Flora Isabel, minha colega deputada estadual. Aí eu fiquei um tempo na casa, depois casa de família. Minha história era de que morei na casa de estudante do Piauí. Não morei, mas eu pegava a refeição, porque não tinha. Fiquei numa repúblicazinha depois, sem rumo nenhum, aí ia lá, fazia refeições lá na casa de estudante. Quando foi em 66, eu fiz o concurso do Banco do Estado do Piauí. Não passei. Quem não fez, passou. Eu disse, olha, eu não sou de origem política, eu não sou de pai abastado de poder econômico, etc. Eu quero é sobreviver para me estudar. Eu fiquei chateado. Achei que estava sendo injustiçado. Porque por menos que fosse o meu conhecimento de aprovação, mas quem não fez, passou. Aí eu mexi daqui e dacolá e fui embora para o Rio de Janeiro. Eu lembro bem que eu consegui, que Deus tenha ele num bom lugar, com o Coronel Bonfim, pai do Bonfim Filho, ex-delegado, eu estou mandando um abraço. Ele arranjou para mim ir de avião da Força Aérea Brasileira, de paraquedista, pequenininho, que a bancada, até lembro hoje, a bancada dos paraquedistas que ficavam dentro do avião era de madeira, que da Segunda Guerra Mundial, que sobrou lá e fazia algumas viagens. Eu sei que eu saí daqui de Teresina mais ou menos 10 horas para 11 horas da noite, cheguei no Rio de Janeiro 6 horas da manhã, no aeroporto do Galeão Velho. Não foi no Santos Dumont, não, no Galeão Velho. Qual era meu destino para o Rio de Janeiro? Qual foi meu objetivo? O que eu sonhava? Estudar. Fui para a Casa do Estudante do Brasil. Só que na Casa do Estudante do Brasil não aceitava secundarista. E eu não tinha, só lá era nível superior. Na Casa do Estudante do Brasil morava o Gabeira, ainda morou um período por lá, para não dizer que falei, o Geraldo Vandré, entre outros da expressão política nacional, estudante universitário. Aí eu dei um jeitinho e fiquei lá no local chamado Chapelaria, mas na realidade era o expurgo. Por que eu fiquei lá? Eu comecei, naquela época, acho que aqui não tinha nem um elevador, nem um prédio, mas lá tinha um elevador, mas era manual. Aí os colegas, estudantes de universidade A, B, C, D, etc., eu ficava nos feriados
ali, levando elevadores, vinham da praia, cheio de areia, cheio de coisa, malhado, etc. E eu ali, quando teve a assembleia para que os que não tivessem nível terciário, ou seja, universitário, não podiam ficar lá, aí foi posto meu nome lá. Aí um disse assim, e esse daí que está aí? Disse, é o Piauí. O Piauí não pode ficar aqui. Aí a maioria disse, pode ficar. E como é que nós, quando chegarmos de até feriado, fim de semana, sabe? Como é quem que vai ficar aí, comandando aí o elevador? Contanto que eu terminei ficando. E óbvio que ali, bom para mim, porque perto de tudo e perto do calabouço. Perto do calabouço, do aeroporto Santo Bom, mas principalmente eu quero citar o calabouço. O calabouço era onde a gente pegava refeições. O calabouço tinha mais ou menos naquela época, estou chutando, mas mais ou menos 200 mil estudantes vindo de tudo quanto é canto do Brasil para lá. E lembro um triste dia, mais ou menos de tarde, uma tarde, quando o Edson Ferreira, um estudante secundarista vindo oriundo do Belém do Pará, no período quente da ditadura, fomos agredidos e infelizmente ele foi ceifado pela ditadura militar, foi morto. Foi um problema seríssimo. O senhor estuda medicina no Rio? Estudei no Rio, medicina. Medicina o senhor faz no Rio? Fiz do Rio, me especializei também lá no Rio de Janeiro. Então, desse dia em diante, a Casa de Estudante do Brasil, as praças do Rio de Janeiro, o Brasil como um todo foi, desculpa a expressão, foi um inferno. Porque os ditadores, a ditadura cercava dioturnamente a Casa de Estudante do Brasil e o próprio restaurante. Então, passando dessa fase negra, fui preso, eu morava na Casa de Estudante do Brasil, quando fui preso pela Polícia Truculenta Especial do Rio de Janeiro, o quartel da polícia, o quartel no Meia, quartel da Cavalaria de Farias, no Meia, fui preso lá por 60 dias, incomunicável. Até hoje eu estou até pleiteando para ver se não seja contemplado, mas não quero nem lembrar daquele período negro, ditatorial, e de que nunca mais eu quero viver isso, porque por mais ruim que seja o regime democrático, é milhões de vezes melhor do que o regime ditatorial. Então, aí fiz vestibular morei ainda na Casa do Estudante, o CEL, que foi escapando da Casa do Estudante do Brasil, participei, período negro mesmo, perdemos o calabouço, perdemos a Casa do Estudante, participei de movimentos que nós íamos para restaurantes de elite, comíamos e depois alguém discursava lá relâmpago, enquanto a polícia chegava a gente escapava. Morei também um certo período, desse período negro, na Praça Mauá, num albergue na Praça Mauá, com os mendigos da rua, mas era tentando querer ser um cidadão, querendo ser um brasileiro que contribuísse com a evolução do país com mais justiça, com mais amor. Esse era sempre focado, meu pensamento, sempre focado nas leis divinas e querendo ser um cidadão. Doutor Pessoa, só para interromper um pouco, o senhor sai do interior de Água Branca, ali no entroncamento de cidades, vem para Teresina, depois ali daquela pequena decepção amorosa, principalmente porque a bicicleta ali ficou sendo mais importante do que o ser humano, chega em Teresina com 15, 16 anos, analfabeto, consegue ir para o Rio de Janeiro, vive toda essa situação de um período militar e um piauiense numa cidade muito grande, naquele período a disparidade ainda maior, e esse piauiense, né, de família humilde, filho de agricultor, vai virar um doutor, um médico, entendeu? Que vai se formar, que vai fazer especialização, que vai voltar para Teresina. Quando o senhor olha para trás hoje, que o senhor tem essa conquista de se tornar um médico, né, se tornar o doutor Pessoa, né, esse doutor Pessoa tão conhecido na cidade de Teresina,
tão amado, tão valorizado pelas pessoas dessa cidade. E eu falo isso porque eu sei do que eu estou falando, né? Eu lhe conheço já há um bom tempo. Chegar nesse nível, tua pessoa, hoje, poder olhar para trás, né? O senhor faria tudo novamente? Ou seja, o que o senhor acrescentaria na sua história? Faria tudo novamente, e é agradecer a Deus. E por isso que todo dia, quando eu levanto, eu peço a Deus força, dignidade para continuar sendo cidadão, servindo aqueles que menos têm oportunidade. É isso que eu faço cada dia, porque num país de injustiça como o nosso e outros também, qual é o maior mal que eu acho que é da humanidade? É a injustiça social. Aqueles que têm muito ainda tiram daqueles que não têm nada. A injustiça social é o maior mal, não é o câncer, não é a lepra, não é a AIDS, é a injustiça social. E eu agora, há pouco, eu disse aqui na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, eu disse que se não houver uma reflexão, nós, elite, poder constituído, executivo, legislativo e judiciário, e os poderes não constituídos, que é cheio, era abrir parênteses, não se vive na contemporaneidade sem não ter empresários. Mas, infelizmente, nosso país está contaminado de muitos empresários que quer tirar o sangue daquele que não tem nem sangue. Tem muitos dos poderes que eu estou falando, legislativo, executivo e judiciário, uns mais, outros menos, que só olha para quem é de um nível mais significativo, maior socialmente falando. Os pequenos, a gente vê todo dia, os pequenos são mais massacrados, é os que ficam mais na cadeia, é os que são mais discriminados. Não, jornalista, não existe paz no mundo se não caminhar na busca da justiça social. Eu já disse e quero repetir, é necessário o Estado do Piauí, o Brasil como um todo, aumentar a polícia, principalmente a polícia militar. É necessário sim, mas se nós não trabalharmos, a elite brasileira, constituída ou não constituída, que pega o dinheiro, nós somos o 5º país do mundo que mais pagamos impostos, mas estamos entre os 10 primeiros que pior devolvemos para a sociedade. Aí nesse meio tem ladrão de tudo quanto é coisa, corrupção de tudo que você possa imaginar. Se nós não trabalharmos a família, se nós não trabalharmos a escola, a educação, se nós não fizermos uma reflexão de manhã cedo, olhar para o espelho, que nós pudermos, que é que a gente pode fazer, não olhando para o meu umbigo, não olhando para a minha família, mas olhando para o Brasil, não vai mudar. Não vai mudar. Eu quero plagiar aqui uma frase do Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo. Ele disse o seguinte, que se olha para a família, para os amigos, se olha, faz bloco, mas o bloco que nós deveríamos olhar com maior ênfase é o país, é o Brasil, é o Piauí. Por isso que eu costumo dizer aqui, em que bloco você está? Eu digo, não, nem de carnaval agora não tem, só em bloco de carnaval, no período que eu morava no Rio de Janeiro, que eu empurrava aqueles carros para pegar um trocado. Lá era meu bloco, para pegar um dinheiro, e ficava lá oculto, lá empurrando aqueles carros. Mas blocos, qualquer governador ou quem quer que seja, se formar um bloco em prol de Teresina, em prol do Piauí, em prol do Brasil, pode me botar na linha de frente que eu estou. Se formar um bloco contra esses discriminados, esses que estão na beira da miséria, esses que estão na beira da delinquência, o doutor Pessoa, se tiver com sã consciência, com certeza absoluta, não entrará nesse bloco de diminuir, de manter, aumentar mais ainda a injustiça social com esses descamisados. Então, este é coisa. Faria tudo de novo em prol de ser cidadão,
obedecendo o máximo possível às leis divinas, às leis de Deus. O nosso programa é um programa de reflexões filosóficas. Desde o princípio, aqui na TV Assembleia, estamos pautados nessa linha. E nesse segundo bloco nós vamos refletir algumas ideias filosóficas que nós tivemos aí ao longo do tempo. Eu quero primeiramente recordar aqui do grande Aristóteles, ele que foi um filósofo muito importante, ali daquele período clássico que tem Sócrates, Platão e Aristóteles. E uma das afirmações do Aristóteles era de que o homem é um animal político, ou seja, nós não temos como fugir da política, a nossa natureza ela é política. Como é que o senhor pensa essa ideia do Aristóteles? Ora, na realidade, é uma verdade, naquela época ele já falava isso, mas a gente entra muitas das vezes na política, e deveria ser sempre assim, pela injustiça social. Repetindo o que eu falei agora, o povo tem culpa do que está aí? Não. Em parte pode ter, mas a maioria são aqueles que recebem o dinheiro do povo. Disse agora que nós estamos em torno do 5º país do mundo, que mais dos 196 países oficializados, que pagamos impostos. Agora, quando devolvemos, sai grande parte, 30% a 40% pelo ralo. E outro agravante, que são os gestores. Às vezes não funciona A, nem B, nem C, porque os gestores são ruins, não são preparados, é quem indica. Já foi posto para mim que eu poderia ser um gestor da administração atual do governo Wellington Dias. Não pleiteio isso. Se um dia ele disser assim, pelo meu perfil, pelo meu conhecimento, eu assumiria. Quero abrir aspas, eu estou fazendo mestrado e se quiser continuar doutorado, eu estou falando de saúde da família, programa de saúde da família, profissional. Eu com essa idade estou fazendo. Eu me senti, porque eu sou um médico cirurgião, médico de extirpar, de emendar, de suturar, de tratar a enfermidade cirúrgica. Embora tenha uma visão comunitária grande, mas não era preparado. Eu agora, hoje, quando eu terminar, que vou terminar daqui uns meses o mestrado, eu sou preparado para assumir a Secretaria de Saúde, etc. Mas hoje eu tenho certeza absoluta que eu não tinha. Se alguém dissesse, doutor Pessoa vai ser o secretário, por outros predicativos, sim, certeza absoluta, por a honestidade, a minha trajetória, etc. Mas tem que conhecer com mais profundidade saneamento básico, sanitarismo e outros ingredientes indispensáveis que um gestor tenha. Então, eu quero dizer que neste campo político, eu só entrei na política porque observei a injustiça social de perto. Se nós fugirmos dessa situação, fica mais ainda na mão dos vândalos. E que eu digo sempre que quem estiver me ouvindo, os colegas políticos, e que me perdoe entre aspas, mais de 60% dos nossos representantes no Poder Legislativo não merece estar no cargo que estão. O senhor coloca a questão do Poder Legislativo, doutor Pessoa, no iluminismo, né? Ali no século XVIII, nós temos ali a ascensão de um movimento filosófico que queria quebrar o absolutismo que tinha reinado no mundo entre o século XVI e o século XVIII, onde os reis dominavam tudo. E aí, quando veio esse momento iluminista, se criou a ideia do judiciário, a ideia do legislativo, a ideia do executivo. O próprio Montesquieu, que fez essa divisão dos poderes, disse que o legislativo era o principal e mais importante poder, porque ele, de fato, representava os anseios do povo. O senhor concorda com essa tese dele? Concordo com a teoria, só que na realidade não funciona como ele citou naquela época. Não funciona. O poder legislativo do nosso país tem mais interesse, como eu já repetindo, mais interesse olhando para o umbigo, interesse familiar ou interesse de grupo. Se junto, eu gostaria que desde lá de Brasília, do Congresso Nacional, olhasse mais para como um todo o país, não blocos. Por isso que eu estou repetindo porque a coisa é boa de se repetir. Bloco
Bloco é bloco para melhorar a saúde? É bloco para melhorar a educação? É bloco para melhorar a segurança? Não é não. É bloco mais de confrontos. E nós, políticos, recebemos relativamente bem para o cargo que nós ocupamos. Então deveríamos todo dia, eu te falei isso aqui, todo dia nós fizemos, não, eu ganho relativamente bem, eu tenho que tirar um pouco de mim, eu tenho que me dedicar mais em prol desses que estão nesta caminhada para a delinquência. É os políticos responsáveis, mas o grande responsável, os grandes responsáveis pela situação caótica que está ali são os poderes. E desses os poderes, o pior é o executivo e o legislativo. Porque o poder não constituído, o empresarial, só se fortalece quando o poder legislativo e o executivo é frágil. Não tem posição, não tem postura Desculpa até ter falado, faltou o termo aí. Então, o que não tem amor à pátria, o que não tem um discernimento social mais aprofundado, aí ele entra se aproveitando das oportunidades, da fraqueza dos poderes. Eu vi aqui, lá no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, e eu não vou repetir o nome de quem eu vi, dizendo o seguinte, aliás, um ex-presidente da República, melhor dizendo, um ex-presidente da República dizendo que o Supremo Tribunal Federal é manobrado por ações politiqueiras. É triste, aliás. É triste você ouvir. O maior espelho de uma sociedade é o judiciário. Se o judiciário, as pessoas representativas do nosso país, do poder legislativo ou executivo ou judiciário, principalmente do poder executivo, diz isso, em quem você encosta, em quem você vai acreditar. Então está faltando no nosso país credibilidade, referência mesmo, que nós não temos. Deveria ser as maiores referências desse país, era o presidente Lula, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Infelizmente, na minha concepção, não são referência que você se curve pela história. Aí, nesta comparação, você vê o presidente Fernando Henrique Cardoso, um homem muito culto, de muita filosofia, de muita teoria, mas pouco fez, palpável, concreto para o país. E o presidente Lula, que não é dotado desse poder de cultura, etc., mas um homem inteligente, deveria ter feito mais. Botou a mão na massa, botou. Botou o dedo na ferida, botou. Mas deveria ter feito muito mais o PT do que fez até agora. Doutor Pessoa, o senhor é do PSD. PSD. Partido Socialista Democrático. Eu queria que o senhor definisse, na sua concepção, o que é o socialismo e o que significa o democrático aí. Olha, na realidade, hoje, está no campo das filosofias, mas na prática tudo é a mesma coisa. O PT, o PDT, o PSD, o PFL, tem pessoas boas? Tem. Não quero dizer em termos de porcentagem quanto, mas tem muita gente ruim. Então essa filosofia hoje que é de esquerda, que é de centro, ou que é da direita para a direita, acabou. Acabou esse negócio aí, já lá mais atrás tudo bem, mas hoje, infelizmente, deveria ter partidos fortes. Forte, que você se espelhava, este é o partido tal, este é o partido que eu vou seguir, são partidos fortes. Mas não é não. Os partidos são fragilizados porque os próprios representantes são fragilizados. Os próprios representantes. Hoje, quem não comunga com determinado segmento político que discorda lá dentro, ele é expulso, ele é descanteado. É o partido que eu estou, é o outro, é o outro, é o outro. Então esse negócio de partido... Então essa nomenclatura socialismo e democrático, ele não significa o perfil daquilo que o senhor vai defender? É isso? Não significa.
E nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, não. Nenhuma, não. Porque se constrói no dia a dia. No dia a dia, na história, lógico, eu não seria tão inconsequente se não soubesse que a história é valiosa para mim ter meu conceito. A história é importante, sem dúvida nenhuma. Mas o problema, quero abrir aspas, quando eu fiz a Escola Superior de Guerra, que foram procurar, até sabia aqui no Piauí quem tinha cortado meu cordão umbilical, porque eu já tinha sido de movimento de laburar direta já, preso, etc, e quase eu não foi. Mas quando foi o trabalho individual lá no fim, eu disse o seguinte, os pensamentos, diz a filosofia, sem dúvida nenhuma, é uma história da humanidade que não se acaba nunca, a gente passa sempre por um ato filosófico. Agora, discursar bonito, filosofar bonito, e não pôr em prática se perde. É o que está acontecendo com o nosso Brasil. Eu sou amante da cultura, da sabedoria, mas está se perdendo no ralo. Porque quando vai e aperta o cinto para cobrar do que se pregou na tribuna, que se pregou nas comunidades, na igreja, no evangélico, que vai botar em prática, escapa muita gente, mas muita gente tem um odor desagradável. Não põe em prática aquilo que aprendeu da cultura, do saber, para olhar com o olhar desses que passam fome, desses que não tiveram oportunidade, desses que não têm casa, desses que não têm saneamento básico, desses que não têm escola digna, desses que... e etc. Então, não é uma fala minha de revolta, não. Tão tal que, se eu quisesse, eu poderia ser até um cidadão meio revoltado. Eu sou do amor, eu sou do bem, eu quero o bem, eu queria contribuir mais ainda com o meu povo sofrido, meu povo do Piauí, meu povo do Brasil. Esse é que é o meu desejo dia a dia. Essa é a sua filosofia de vida? Essa é a minha essência de vida. Essa é minha vida, esse é meu pão. No dia que eu faço coisas relacionadas ao ganho, eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito. Eu estou satisfeito no dia, se eu sair daqui dessa entrevista, encontrar uma pessoa que necessite, eu pelo menos estiro a mão, não passo por cima, boto ele sentado se ele tiver caído. Este que me enche o coração e me enche minha alma. É fazer o bem a quem quer que seja do dia a dia. Eu quero trabalhar nesse viés, nesse perfil, até a última hora que eu for para a cidade de Pé Junto. Eu não quero, eu costumo dizer, abrir outro, que eu não quero caixão dourado, eu não quero alças brilhantes de ouro, não. Eu gostaria de ser enterrado como na minha infância, que botavam numa rede e iam levando, e os que levavam o defunto iam dizendo: eita, irmão das almas, chamando as almas para encontrar com aquela alma nova. E os pinguços vinham lá longe, tomando umas e outras. Eu gostaria de ser enterrado assim, numa coisa simples, sem monumento, sem caixa não sei de quê, sem coisa bronzeada, etc. Porque da terra, do pó eu vim, eu quero voltar mesmo. Esse é o perfil do Dr. Pessoa, em relação ao que eu penso da humanidade, em relação ao que eu penso do meu país. Bom, a política ela é a arte da retórica e a arte da ação. A palavra política, ela vem de polis. Polis eram as cidades gregas, né? E aí, como as pessoas tinham que se reunir nas ágoras, que eram as praças públicas, para debater os seus problemas de vida, a palavra polis deu origem à política, e política ela é nada mais, nada menos do que a sociedade quando se organiza para decidir as suas regras, né? Para decidir como é que eles vão construir as leis, como vão construir as possibilidades de uma vida cada vez melhor. O programa Consciência Humana, durante esse primeiro semestre, vai entrevistar, a nossa intenção é essa, todos os deputados estaduais do Piauí, já que nós estamos na TV Assembleia do Piauí e trabalhamos juntamente com os deputados estaduais, acompanhamos os seus trabalhos. Então estamos numa sequência para saber a consciência do deputado, a visão de mundo que ele tem, as reflexões que tem. Nossa intenção aqui não é criar um debate eleitoral, nossa intenção é mostrar a visão, né, o sentimento, a intimidade intelectual de cada
deputado que nós temos e assim fazer com que você, piauiense, possa conhecer esse deputado pelo lado mais humano, pelo lado mais homem, pela sua própria história de vida. Quem conversa com a gente nessa semana é o doutor Pessoa, né? Que foi vereador de Teresina por muitos anos, hoje é deputado estadual, tem uma carreira política consolidada e uma carreira política que cada vez consegue crescer mais ainda e agora está aqui na Assembleia Legislativa. Doutor Pessoa, dos grandes debates do Brasil hoje é a questão da reforma política. A OAB está aí participando com as suas discussões, a Igreja Católica também agora está incentivando, provocando a discussão. Nós temos toda uma sociedade voltada para essa questão. E eu vou lhe questionar agora sobre alguns pontos da reforma. Começo com o senhor com a questão do financiamento público de campanha, que é uma das ideias que nós temos no Congresso Nacional, se a campanha de um parlamentar, de um candidato, deve ser por financiamento público ou por doação de terceiros que sejam particulares. Como é que o senhor se posiciona a respeito disso? Primeiro, aproveitar até que você falou, a filosofia começou na Grécia. Na realidade, eu disse ainda agora que o mundo contemporâneo não pode viver sem a filosofia. O problema todo é que está ficando muito na filosofia e a prática está sendo esquecida. Em relação à pergunta propriamente dito, eu acho que, e até peço desculpa usar um parlamentar, médico e deputado, dizer, e não sou pessimista não, mas por o que eu estou vendo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, o financiamento público aos primeiros olhos, seria bom, porque mesmo tirando ainda dos cofres públicos, dá a aparência de mais saudável, de menos corrupção, mas não é não, vai ao poder público, o dinheiro do povo ser usado e o dinheiro de fora também, aí some mais. Aí a outra pergunta, você disse... Com relação à questão do voto, o senhor acha que ele deve ser obrigatório ou ele deve ser facultativo? O cidadão deve ser, como nos Estados Unidos, o voto é facultativo, ou deve ser como nós temos hoje, o voto obrigatório? O problema seria de evolução cultural do povo brasileiro. Esse sim, que todo lado, no jornalista que tem muito discernimento de cultura e saber, se não mudar, continue dizendo, é a mesma coisa, porque se por exemplo, for um voto facultativo, o que tem poder busca lá, compra, e o que não tem, mais uma coisa. Não consegue trazer. Não consegue trazer. Se for no sistema atual, obrigatório, aí eu quero dizer para a Justiça Eleitoral que falha da Justiça Eleitoral. E Elson, como era que eu ia, se eu fosse um cidadão de poder da Justiça Eleitoral? Não tem a investigação da Polícia Federal ou das polícias quando querem buscar, ir lá no fundo e dizer, o bandido é esse aqui, quem matou foi esse, quem roubou foi esse? Na política é a mesma coisa. Tem os pontos, polos X, etc. Porque botava o sistema de inteligência para pegar. Mas não faz isso. Tem gente aí que começa já não sei com quanto tempo atrás agredindo a consciência do pobre, do descamisado. Eu lembro bem, quero abrir um parênteses aqui. Na primeira candidatura minha de vereador, aliás, eu fui candidato a prefeito 2 vezes lá no interior do Médio Parnaíba, deputado 2 vezes. Por que eu, com esse perfil que você está me dando aqui de cidadão e que eu acho que também sou, por que eu não fui eleito? Porque eu fui só e Deus e o povo. Eu lembro bem na cidade de Lagoinha, que naquela época... os familiares, os que moravam em outros lugares, que tinham um laço familiar na cidade, a gente podia fazer a transferência, tanto A como B como C. Podia.
eu lembro bem, 240, parece, transferência daqui de Teresina, de outro lugar, que tinha o avô, o tio que vinha estudar para lá. Meu adversário, que Deus tenha ele num bom lugar, tinha transferência de 280, mais ou menos. Fomos para disputa política, entre outras coisas. Os meus eleitores transferidos foram oficializados pelo presidente do Tribunal Eleitoral Regional, para lá. O do outro também, ficou aprovado todo mundo. Só que no dia da eleição, de madrugada, foi lá para a justiça lá do meu lugar, caçaram o meu e o outro ficou. Professor, Então, eu só não tenho revolta porque sou um homem equilibrado por a lei de Deus. Então, se tiver o voto livre, a situação continua, porque é problema de consciência, seu programa. O problema é de cultura. O problema é de saber que as agressões, os assassinos, os delinquentes são responsáveis a família, a falta de educação adequada e os representantes. Quem compra voto, justiça eleitoral, não merece ficar representando o povo. Não merece ficar representando. Porque ele vai representar é seu bolso. Ele vai representar meia dúzia de pessoas. Quando chegar lá de novo, perto das eleições, ele vai comprar de novo. Então, doutor Pessoa, eu posso compreender, o senhor ele fez duas perguntas acerca da reforma política, né? A questão do voto obrigatório ou não, a questão do financiamento público, mas eu, nesse momento, assim, interpretando as suas respostas, posso concluir que o doutor Pessoa está dizendo o seguinte: a questão da reforma política, ela é um ponto importante? Tem que ser discutido? Tem, mas não é a reforma política, ou seja, na sua visão, mesmo que faça a reforma política com tudo aquilo que estão pregando, na sua ótica, se não tiver uma mudança cultural no Brasil, do perfil de como o eleitor trata a política, de como a sociedade trata a política, não vai adiantar nada. É isso que o senhor está dizendo? Por isso que eu estou do lado do jornalista que tem saber de comunicação, tem cultura, porque faz a síntese melhor do que eu nessas colocações. E a realidade é essa. E somado a isso, sem amor. Sem amor ao próximo, sem amor daquele que não tem, que chega em casa de noite não tem o lar, não tem a comida. E os filhos chorando, que sai de manhã, o filho está chorando. Como é que uma criança, um cidadão que já mora num ambiente que não tem saneamento básico, que a casa está caindo, que a água está invadindo, porque foi corroído seu dinheiro de imposto, como é que sai? Só Deus que tornará um cidadão, uma pessoa dessa cidadão, porque ele vai se corromper. Ele olha para o doutor Pessoa, é um corrupto, é um ladrão, que eu deveria dar exemplo. Que história é essa? Ele olha para o empresário acolá, ele diz, mata, tira a última gota de sangue. Não é todos, não, nem é todos os políticos, para depois não ser interpretado como na Câmara de Vereador fizeram essa interpretação comigo. E foi lá, eu digo, vai caçar. Não, é porque são desprovidos de alma, de amor. A sabedoria é importante, a cultura é importante, a sensibilidade, mas sem amor, sem ter temor às coisas divinas de Deus, não vai. Não vai porque ele só pensa em si, ele só pensa em meia dúzia, ele só pensa coisa. Essa é a realidade do mundo e, como eu estou falando de Brasil, eu estou falando de Piauí, isso é a realidade. Quero que quem esteja me ouvindo não faça a interpretação errônea. Tem muita gente boa nos partidos, na sociedade, tem. Porque isso aí já era um caos total. É o Sodoma do morro. Já seria uma situação desse tipo. Mas precisamos reverter isso. E quem tem que reverter?
São os cidadãos inteligentes como você, é o doutor Pessoa que atravessou essas situações todinhas, são outros representantes de dizer, eu quero estar bem, mas eu quero ver também meu vizinho bem, eu quero ver o que está lá que não tem nem um pão de manhã para dar aos filhos, chorando para poder ir à escola. Se nós pensarmos, a sociedade brasileira, se o povo piauiense pensar, a coisa vai mudar. Fora disso daí, regime de político muda para... Aliás, ali não vai dar em nada, não. Ali vão fazer uma meia-sola para ver se vai enganar o povo. Só você, povo, e Deus. Deus e o povo é que poderá mudar... que mudará o destino, não é poderá não, que mudará o destino de qualquer nação. E eu estou falando em povo brasileiro, eu estou falando do meu país, eu não estou falando dos outros países, estou falando do país, estou falando do Piauí. Infelizmente, a melhor maneira de se mudar seria pela cultura, pelo saber, pelos poderes constituídos, ditadura jamais. Eu não quero mostrar aqui, eu acho que ainda hoje tem marca aqui da ditadura, jamais. Mas, infelizmente, nós políticos, nós elite, não estamos percebendo, ou estamos percebendo e fazendo de conta que não vai acontecer nada. A grande história é essa daí. Passou um movimento e disse, não, aí já tá, vamos levar uma cestinha, não sei para quê, vamos fazer isso aqui, que tudo vamos levar não sei o quê, uma bolsa. Aliás, se ele falar em bolsa, eu sou a favor, você não está me perguntando, eu sou a favor da Bolsa Família, da Bolsa Escola, eu sou a favor. Mas em crise, temporariamente. Diz o Luiz Gonzaga, vamos dar oportunidade. A esmola ao homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Muito obrigado pela complementação. Essa é a realidade da coisa. O sertanejo, o piauiense, quer isso, para enaltecer sua estima, sua alma. 2 parâmetros do ser humano. Um, para ter apartamento em Fortaleza, em Miami, carro importado, como esse empresário ali, não sei quantos empresários importados aí, e o outro é para fortalecer o espírito, a alma. Eu sempre costumo dizer, o poder tem que estar abaixo da parte humana, espiritual de um ser humano. Então nós vamos deixar de ser chamado de ser humano. Vamos deixar de ser humano, vamos ser, porque os irracionais estão sendo mais humanos do que nós que somos racionais. Então, se enquanto tiver aqui, quero mais, eu quero coisa, quero saber, não estou lhe comprando, eu subo a cerca da minha casa, eu boto o carro blindado, coisa, não resolve, não resolve. Ou tem uma, não é dar não, ou tem uma distribuição, ou tem uma sensibilidade de gente, de cidadão, corrigindo gradativamente a injustiça social, ou nós vamos para o caos total. As confusões que existem no mundo todinha, tem religião no meio, tem não sei o que no meio, tem. Mas é tudo brigando mais pela injustiça social. A injustiça social, a fome, a miséria, a falta de moradia, eu quero repetir, dói, dói, dói. Doutor Pessoa, deputado estadual pelo PSD, conversou com a gente nesse programa dessa semana, o Consciência Humana. Nosso programa está no ar desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, o canal da cidadania piauiense. Já vamos caminhando aí para 8 anos de programa, 8 anos de TV Assembleia. Um canal que possibilita essa conversa. Nossa intenção aqui, ao entrevistar os nossos deputados, é sobretudo ter esse bate-papo e deixar que eles possam falar aquilo que eles pensam acerca do mundo. E lembrar que aquilo que cada um está falando é de uma forma a contribuir. Ou seja, você que é um cidadão comum, né, a cidadania, que é tão importante você ter direitos, você ter deveres, né? Nós estamos num país que foi construído aí, né, há mais de 500 anos, desde a chegada dos portugueses, da chegada dos africanos e os nossos nativos, os índios que aqui já estavam, e somos frutos de uma pluralidade cultural, né? Somos um povo trabalhador,
somos um povo que, quando é dado a oportunidade, consegue construir muita coisa. E como disse muito bem o doutor Pessoa, em todos os segmentos da sociedade, seja ele qual for, né, da pessoa mais simples ao homem mais importante, do professor ao delegado, ao político, na nossa família, em todo lugar. Tem aqueles que são bons e tem aqueles que não são bons. Tem aqueles que não são bons porque não foi dada a oportunidade, e tem aqueles que são bons porque conseguiram superar suas próprias limitações. Nós do programa Consciência Humana queremos que você, sobretudo, pegue as palavras do doutor Pessoa, de cada deputado que vai passar pelo nosso programa, né, e que você vá refletindo. Ou seja, o doutor Pessoa deixa aqui a sua história, deixa sua posição, deixa seu pensamento, e cabe a você, que é cidadão, fazer a sua reflexão. Eu gosto de dizer, doutor Pessoa, que as pessoas em casa, elas não precisam e não podem acreditar cegamente naquilo que é dito pelos outros, naquilo que sai na televisão. O cidadão tem que aprender a fazer a sua interpretação, para que ele possa fazer o seu juízo de valor e ter a sua conclusão de forma independente, de forma livre. E não porque alguém mandou ou porque saiu na televisão A, B ou C. Ou seja, o importante é que conscientemente e de forma livre, cada um construa a sua visão. E que a gente, de uma forma geral, todos juntos, possamos trabalhar e colaborar para uma sociedade melhor. O cinegrafista faz isso quando ele está trabalhando com a gente aqui, o repórter faz quando faz as perguntas, o pessoal que está lá na torre da TV Assembleia está fazendo o seu trabalho. Nesse momento o Master, que está jogando o programa no ar, está fazendo o seu trabalho, né? Então, assim, muito obrigado, doutor Pessoa, pela colaboração, por ajudar o nosso programa a levar essa consciência dos nossos deputados, no caso aqui do doutor Pessoa, do PSD, Partido Socialista Democrático. Muito obrigado, e eu deixo para que o senhor possa fazer suas considerações finais. Eu quero dizer que, para quem vai me ouvir ou me ver, não achar que eu tenha um raciocínio pessimista. A história lá do passado do Império e a história de hoje é uma outra coisa. Eu estou colocando a minha visão que as coisas deveriam estar bem melhor. E o programa, por sinal bem escolhido o nome, Consciência Humana, tem que nós termos uma consciência maior para sermos chamados de humanos. Porque do jeito que vai, nós vamos passar a ser chamados desumano. Porque saber é importante, conhecimento é importante, e Vossa Senhoria agora disse uma coisa importante assim, fazer análise, não aceitar só aquilo que joga para cima de si, sem não ter o discernimento, sem não ter a interpretação, que é uma das coisas que somos criticados na América do Sul, principalmente no Brasil, é saber fazer a interpretação das coisas. Não precisa somente ter cultura ou saber, não. Mas é uma tristeza saber, num país que continua sendo do ranking negativo em relação a ler, que eu também não sei ler muito bem, deficiência de lá, caboclo do interior, que me alfabetizei só com 15 anos, então isso eu vou levar para o resto da vida. Mesmo eu sendo professor universitário, mesmo eu fazendo agora mestrado, doutorado, vou continuar o resto da vida, que a base é importante disso aqui. Então, estou enormemente satisfeito por ser entrevistado com um amigo, embora muito mais novo do que eu, mas nós temos mais ou menos 15 a 20 anos de amizade e coisa, e a TV Assembleia carinhosamente me escolheu esta tarde para que fosse que tivesse acontecido essa entrevista. Eu agradeço todos aqueles que fazem a TV Assembleia, em especial o jornalista e o cinegrafista. Esse, primeiramente a Deus, esses é que fizeram com que hoje eu contasse uma parte da minha situação, da minha trilha de vida
em busca sempre de não perder de vista o amor, mas de ser um cidadão. Quero repetir, sempre quis estar próximo dos mandamentos da lei de Deus. Tem falha, que sou pecador, tem falha. E querer sempre ser um cidadão, que alguém acolá, ali ou lá, diga, lá vai o doutor Pessoa, lá vai o doutor Zezinho, lá vai o Pessoa. Aquele, eu boto o dedo, eu boto a mão, pelas atitudes dele, no campo social e no campo de cidadania. É este que eu quero ser reconhecido. Eu não quero ser reconhecido de outra maneira. Eu quero ser reconhecido de que as oportunidades que a sociedade está me dando, e foram os 35 mil votos que eu tive no estado do Piauí, sem dar um centavo pelo um voto, todo dia, Gelson, eu peço a Deus como é que eu vou retribuir. Se eu tivesse comprado esses 30 mil votos, eu ia recuperar o dinheiro que eu dei comprando voto por aí. Justiça eleitoral, se abrir os olhos, pega os malfeitores. Senão vai continuar, seja no modelo A, seja no modelo B da reforma política, não vai para frente porque está faltando cultura e consciência humana. Bom, você que acompanhou o nosso programa, lá no livro Pequeno Príncipe, tem um momento em que o Pequeno Príncipe diz que o grande problema da humanidade é porque ela constrói muitos muros e poucas pontes. Na visão do Pequeno Príncipe, os muros separam e nós precisaríamos ter mais pontes porque as pontes podem nos unir. Então você que acompanhou o nosso programa, eu espero que o nosso programa seja uma ponte entre você que é telespectador, a nossa Assembleia Legislativa, juntamente com os nossos deputados, para que entre o cidadão e o deputado não haja um muro, e sim uma ponte. Que o Consciência Humana, que as palavras e que cada entrevista que a TV Assembleia leva seja uma ponte para que a gente possa construir um mundo mais unido e mais fraterno. Esse foi o seu Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Até a próxima semana, se Deus quiser.